TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora os destaques de hoje. Avaliação interna. Tribunal de Contas de Sergipe inicia a coleta de dados para medir o próprio desempenho dos serviços prestados à sociedade. Capacitação. Servidores do TCE participam de palestras promovidas sobre o papel dos tribunais de contas na área da Previdência. Troféu Capital Brasileira do Barco de Fogo. Sergipano de Estância, presidente Clóvis Barbosa, é homenageado durante as comemorações dos 169 anos de emancipação política do município. E ainda, Rodas da Vida. No quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o coordenador do projeto de humanização desenvolvido dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, o médico Ednei Vasconcelos. Tudo isso e muito mais, agora no TCE na TV. O município de Estância, na região centro-sul do estado, comemorou este mês o aniversário de 169 anos de emancipação política. E para marcar a data, 10 pessoas foram homenageadas com o troféu Capital Brasileira do Barco de Fogo. Entre elas, o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A homenagem que aconteceu no Fórum de Estância foi realizada como parte das celebrações em homenagem aos 169 anos de emancipação política do município, completados este mês. O troféu Capital Brasileira do Barco de Fogo foi criado este ano para homenagear figuras que contribuíram para o desenvolvimento e para a cultura da cidade conhecida como Jardim de Sergipe. Foram eleitos 10 estancianos ou não estancianos, mas que têm uma relevante história e que contribuíram para que Estância hoje ostente tantos títulos, como a capital brasileira do Barco de Fogo, o berço da cultura sergipana, a princesa do Piauitinga e a cidade de Jardim de Sergipe. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, que nasceu em Estância, foi homenageado junto com mais 9 figuras que enchem os estancianos de orgulho e que são vistos como exemplos para a sociedade. Ao falar sobre a escolha do nome do conselheiro presidente para receber a homenagem, o prefeito do município lembrou que, além de orgulhar os estancianos, enquanto presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa preserva o respeito e o carinho pelas raízes e pelo lugar onde nasceu. Ele é amante de tudo que é produzido aqui em Estância, trabalha nesse sentido, às vezes ele sai de Aracaju para vir para as feiras livres aqui da nossa cidade, aos sábados, aos domingos. Então, exatamente nesse momento que Estância homenageia seu filho querido, que saiu daqui aos 3 anos de idade, percorreu outros estados e agora estando nesse cargo maior do Tribunal de Contas, Estância deve a esse cidadão, deve a Dr. Clóvis Barbosa essa homenagem do troféu Capital Brasileira do Barco de Fogo. Então, uma homenagem que Estância já deveria ter feito a este homem que tanto tem colaborado e contribuído com a cultura estanciana. Além de receber o prêmio, no mesmo dia, o presidente do TCE também participou como jurado de um concurso de poesia que deu continuidade às comemorações. E antes do evento, falou da emoção ao receber o reconhecimento e o carinho dos conterrâneos. Estância é uma cidade que eu devo muito, não somente por ter nascido, porque estarem aqui os meus descendentes, os meus ascendentes, né? E hoje foi uma festa muito bonita. E foi tão bonita que eu fui homenageado ao lado de figuras simples, de figuras humildes, figuras que fazem hoje o desenvolvimento de Estância. A seguir, Corte de Contas Sergipana dá início à fase de coleta de dados para medir o próprio desempenho. E ainda tem o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, o TCE na TV volta já!
já estamos de volta e desta vez a gente destaca a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado em coletar dados para avaliar o próprio desempenho. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Núcleo de Assessoria Estratégica do TCE realizou uma reunião sobre o marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. A cada 2 anos, a ferramenta avalia o desempenho dos Tribunais de Contas de todo o país, levando em consideração as diretrizes estabelecidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. A avaliação é feita baseada em um questionário em que as respostas têm pontuação de 1 a 4. São 513 critérios que devem ser respondidos até o próximo dia 26. Depois, as respostas e evidências disponibilizadas passarão por um processo interno de controle de qualidade e serão encaminhados à ATRICOM. Por fim, será gerado um relatório com a situação do tribunal, de acordo com todos os critérios. A comissão de avaliação orientou os responsáveis sobre o preenchimento dos formulários, que são eletrônicos. É uma ferramenta de gestão, não existe ranqueamento entre os tribunais, mas o objetivo é que os tribunais façam a sua autoavaliação. Então, eles disponibilizam essas 513 critérios, que a gente fez o quê? Distribuiu entre todos os setores dentro do tribunal para que eles possam dar as respostas. Nós vamos coletar, vai ter todo um processo de controle de qualidade sugerido pela própria ATRICOM, para que depois disso a gente encaminhe os dados para a ATRICOM, eles consolidam e é gerado um relatório com a situação do tribunal mediante esses critérios que eles vão avaliar. O evento foi promovido em parceria com o Instituto Rui Barbosa e proporcionou aos servidores do TCE palestras que traziam como foco o papel dos tribunais de contas na área da Previdência. Os palestrantes Fábio Henrique Granja, secretário de Previdência do Tribunal de Contas da União, Domingos Taufner, vice-presidente do IRB, e Simone Renhols, secretária de Controle Externo do TCE do Espírito Santo, explanaram o tema. A gente passou por um processo de especialização no Tribunal de Contas do Espírito Santo, onde foram criadas uma secretaria específica de Previdência, e com essa especialização a gente foi aperfeiçoando esses procedimentos para análise dessas prestações de contas desses regimes próprios. Então a gente veio partilhar esses procedimentos que a gente faz lá no Espírito Santo com o TCE de Sergipe. A partir da iniciativa, o tribunal pretende reforçar e especializar os servidores com o objetivo de auxiliar cada vez mais os 4 fundos previdenciários que existem no Estado e que são fiscalizados pelo órgão. O Fundo Previdência de Aracaju, Fundo Previdência do Sergipe, né, e também mais 2 fundos de previdência no interior do estado, que um fica em Tomar de Jeru e outro em Ilha das Flores. O que é que o tribunal pretende? Nós não temos expertise em auditoria previdenciária e nós precisamos controlar, fiscalizar os fundos existentes para dar uma segurança a todos os servidores desses fundos. Porque o que acontece? O fundo ele precisa ser fiscalizado não só da ação do gestor, mas também da sua previdência, sobre a questão dos cálculos atuariais, se o fundo está sendo bem administrado, se aquele fundo com certeza vai dar segurança ao servidor que ele um dia vai receber a sua previdência, a sua aposentadoria, seria o seu benefício. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos os melhores do país para treinar os técnicos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura de Aracaju tem até o dia 30 do próximo mês para lançar o edital de licitação dos serviços da limpeza urbana da capital. Em sessão plenária, o colegiado manteve a cautelar expedida pelo conselheiro Ulisses Andrade na semana passada. Como o assunto requeria urgência, né, que é a questão da contratação da nova empresa, como relator eu propus isso ao presidente me parece na sexta-feira. E o presidente acatou, fizemos então a cautelar como o regimento do tribunal manda, só que nós éramos obrigados a submetê-la ao pleno na primeira sessão, e foi isso que foi feito hoje. Então, discutimos essa questão no pleno e havia uma recomendação para que a prefeitura revogasse aquele contrato anterior emergencial com a torre. Tá? Houve uma decisão judicial nesse inteirinho aí, e aí o pleno resolveu fazer uma pequena modificação, que é tirar exatamente aquela recomendação que estava na nossa cautelar de revogar o contrato com a torre.
Portanto, nós tiramos aquela recomendação. Tem uma decisão judicial, imagino que a Prefeitura vá cumprir a decisão judicial. Ao comentar a situação, o presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, destacou os transtornos com a interrupção do serviço de coleta de lixo e disse que a situação é inaceitável. Nós temos um problema sério. Qual é? É que o contrato da empresa que hoje está com o lixo da cidade vai ser concluído agora. E é preciso que se tome uma posição. Qual é a posição? Se é para que a torre continue, que o seu contrato, o contrato firmado com o município, continue, bom, ou nós vamos fazer uma nova licitação emergencial. Essa é a grande questão. O que não pode é a cidade parar de ter a coleta do seu lixo, porque todos nós sabemos do prejuízo que causa a saúde pública, né? 2, 3 dias sem recolhimento de lixo causa um problema muito sério. E agora o TCE na TV abre espaço para a prestação de contas. É quando a gente divulga o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros da Corte durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 11 processos. Relatórios de inspeção, contratos de prestação de serviços, contrato de obras e serviços e pensão previdenciária foram os assuntos tratados. Na segunda Câmara, foram 83 processos julgados, dentre autos de infração, aposentadoria e transferências para reserva remunerada. E no Pleno, 13 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, prestação de contas, denúncias, pedido de reexame e representação. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. No quadro Entrevista de hoje, vamos falar de uma experiência de humanização bem-sucedida na saúde pública sergipana. E a iniciativa é desenvolvida na maior unidade de saúde do estado, o Hospital de Urgência de Sergipe. O bate-papo sobre o assunto é com o coordenador do projeto Rodas da Vida, o médico Ednei Vasconcelos. Veja. Você já ouviu falar no SUS, né? Sistema Único de Saúde, preconizado na nossa Constituição Federal. Mas ao longo dessas décadas é muita reclamação que se ouve, que o sistema não atende, que tem falhas, que tem uma série de problemas. Mas tem um projeto aí que lastreia exatamente o contrário dessas reclamações. É o SUS que dá certo. Esse é um projeto que tem sendo desenvolvido aqui em Sergipe. Eu estou no programa hoje com o doutor Ednei Vasconcelos. Ele é médico, é clínico geral, atende no USE, mas atende também na rua. Ele vai falar não só sobre esse projeto, sobre um outro projeto. Doutor, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa. E é bom trazer boas notícias, né? São dois... Fala primeiro sobre esse projeto que você desenvolve dentro do USE, né? Como esse projeto é o SUS que dá certo. O projeto Rodas da Vida, esse mês, completa 7 anos. Começamos lá em 2010 e a gente viu que tinha um problema, assim, um grande problema da saúde, que eu acho também é a comunicação em saúde, né? Que às vezes o paciente fica lá esperando um resultado de exame, o especialista, e às vezes não é comunicado de uma forma mais humanizada. E aí toda quarta-feira, a gente idealizou esse projeto. A gente trabalho numa ala hospitalar, que é a ala 400, então toda quarta-feira na 400 às 16 horas, há 7 anos, essa continuidade, né, que é importante. A gente chama os acompanhantes, principalmente, e os pacientes que podem se locomover até o corredor, e aí ele começa um espaço de inclusão, né, onde a gente fala sobre saúde, deixa um pouco aquele papo sobre doença e vamos falar sobre saúde. E aí 1000 histórias, né? E aí a gente utiliza como um instrumento, uma ferramenta de vínculo, a música, né? Como é que funciona essa convivência? Os pacientes deixam os leitos e vão para o corredor. Para a ala, para o corredor. O que é que eles ouvem de saúde? Porque eu disse muito bem, só se ouve falar de doença nesse ambiente. O que é que eles ouvem? Como é que é essa interação? Então, às vezes a gente fala assim, o que é saúde para você? E aí a gente trabalha o conceito de saúde, né? Porque a gente foi formado naquela transmissão do conhecimento, né? E lá a gente tenta construir esse conhecimento. Então, a partir do que ele fala de saúde, a gente vai dando a nossa posição, um vai posicionando o outro, vai falando
o que pensa, e aí a gente vai construindo, né? Uma construção coletiva desse conceito de saúde, entendeu? Não é só chegar lá e dar uma palestra, não, é uma roda de conversa mesmo, né? E aí é na ala 400, isso que já expandiu? Começou na ala 400 lá em 2010, quando eu cheguei no USE, e já está na ala 300, que é a ala de cuidados prolongados e também paliativos, uma ala importante. Começou, já está na ala G, que é a ala oncológica, na ala F, que é a ala hematológica. Já estamos, ontem tocamos na radioterapia, então já deu uma espalhada. A gente acredita que isso possa virar uma política de acolhimento, né? O paciente, quando chega na ala, ele seja acolhido dessa forma. O senhor tocou no ponto que é fundamental, que a gente sempre discutiu, questão de comunicação em saúde, a humanização das relações médico-paciente. Isso passa pela comunicação, porque às vezes há um distanciamento muito grande. Você acha que com esse projeto está conseguindo mudar essa realidade dentro do USE, doutor? E com a equipe, né? Existe essa cultura, né, principalmente na população, que o médico é que vai fazer tudo, vai acabar com todos os males. Não, é um trabalho de equipe. Quando a gente chega na ala, a enfermagem, a equipe de enfermagem, muito importante, já está dando dados para a gente do paciente que aconteceu na noite passada ou naquela hora que a gente não estava, né? Eu trabalho lá de tarde. O pessoal da limpeza, se não limpar direito, risco de infecção, né? O pessoal, os maqueiros, o pessoal do laboratório, se não tiver um laboratório eficiente, a galera do laboratório eficiente, tudo atrasa, é uma cadeia, né? É uma rede. Na realidade, é uma rede de cuidado que às vezes o paciente nem enxerga, mas tem muita gente trabalhando para ele. E o médico acaba sendo o grande ícone e às vezes só ele, né, é referenciado. O senhor lembrou muito bem o trabalho do técnico, do auxiliar, do enfermeiro, lastreia a base e vem desde o maqueiro, né, com todo o processo que o senhor já falou. Então esse é um projeto, toda quarta se humaniza essa relação. Mas tem também consultório de rua, que é um outro projeto que o senhor está envolvido. Consultório na rua. Na rua. Porque existe essa definição mesmo. Começou com essa política que está desde 2009, é uma política nacional para a população em situação de rua. Muita luta então dessa comunidade, né, que é invisível, para chegar a ter uma política, né, em 2009. E começou com de rua mesmo, que atuava com a população em situação de rua, usuário de álcool, droga, crack e outras drogas. Né? Depois, ao mesmo tempo, existia a estratégia de saúde da família, o posto de saúde, né? Programa de Saúde da Família, a estratégia de saúde da família sem domicílio, que atendia essa população. As coisas foram evoluindo e se juntou o consultório na rua, porque o consultório de rua é da saúde mental. A estratégia de saúde sem domicílio era da atenção básica. Então, juntou tudo e consultório na rua. O consultório na rua atende a qualquer população em situação de rua, seja criança, então temos aqui gestante. Em Aracaju, como funciona, o senhor e a sua equipe, como é que funciona isso? É uma maravilha, assim. Por quê? Um diferencial que a gente compreende é que os profissionais, eles passaram no processo seletivo, mas eles não foram lotados para lá. Foi assim, quem quer trabalhar no consultório na rua? O senhor sabe da comunicação. A melhor coisa é trabalhar com gente que quer trabalhar contigo. Então, só por aí você já sabe que flui. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar, com um médico, que sou eu, Edney, tem a enfermeira Aline, tem a psicóloga Ellen, tem as técnicas Isabel, técnicas de enfermagem Isabel e Cris, né? Temos nossa assistente social, que é Luzijan, e temos nossa coordenadora, que é Camila. E nós somos da atenção básica. Lá há 1 ano e 10 meses atrás, a gente sentou e ficou 1 mês estudando a política e como fazer isso aí. Fomos no Rio de Janeiro, ver a experiência do Rio de Janeiro de consultório na rua. E aí adaptamos a nossa localidade. E há 1 ano a gente está nessa luta. Vocês vão todas as noites, tem um calendário estabelecido para isso? Variado. E o que é que o senhor tem encontrado nas ruas de Ará? Então, a gente fica lá na rua Maruim. Nossa base administrativa é a Unidade Básica de Saúde Maria do Céu. Então a gente tem lá, se vocês forem lá, tem um consultório na rua. Até convido o senhor e a equipe para lá dar uma olhada. E a gente fez uma pesquisa com os nossos dados nesses primeiros 6 meses a 8 meses. 50% das nossas